Olá pessoal, beleza? Voltando aqui agora e continuando o que a gente falou na última aula. Na última aula a gente falou sobre o que é escalar, o que é vetor, o que é tensor. A gente usa isso muito em mecânica dos fluidos, o tempo inteiro a gente vai usar essa definição do que é escalar, vetor e tensor, mas a gente vai usar muito também isso aqui, ó, que é a notação indicial ou notação de Einstein, né? E aqui eu vou só fazer uma parte polêmica. Eu sei que talvez algumas pessoas talvez não vão nem gostar, não vou ter essa interrogação aqui no Einstein, porque tem uma polêmica que se diz, né, que diz que não foi o Einstein que inventou essa notação inicial, dizem que na verdade foi a mulher dele, alguma coisa assim, foi alguma mulher lá que passou pela vida dele, inventou isso aí e acabou ele levando o nome de notação de Einstein. É uma polêmica, eu também não tenho como comprovar isso, mas eu gosto só de deixar esse comentário aí. Bom, quando a gente fala sobre vetores, a notação de Einstein, como eu falei na última aula, a gente tende, né, a escrever vetores dessa forma aqui. Eu falo que o U é igual aqui a três componentes, né, um U, V e W, sendo o U na direção X, o V na direção Y, o W na direção Z. A gente prefere escrever isso aqui em mecânica dos fluidos dessa forma, o 1, o 2 e o 3, porque isso aqui facilita a gente para poder descrever o que está acontecendo. Né? E o que esse 1, o 2 e o 3 representam? Eles representam em um sistema espacial que a gente vai ter o quê? O 1 vai estar alinhado com um certo vetor unitário I, o 2 vai estar alinhado com um certo vetor unitário J e o 3 vai estar alinhado com um certo vetor unitário K. A gente tende a usar isso aqui toda hora e nosso sisteminha de coordenadas aqui, ó, a gente sabe que isso aqui fica definido. Opa, ficou bem fora aqui. A gente sabe que isso aqui fica definido mais ou menos assim. Ó. A gente tem um I, acho que um J aqui, um I, um J e um K, certo? É o que a gente costuma fazer no sistema e a gente faz isso aí no ensino médio, cálculo, né, cálculo vetorial que a gente faz na graduação, sempre usa isso daí. Só que I, J e K também não é legal, né, pra gente usar, porque a gente ainda não tem um índice ali, a gente quer partir para usar tudo em índice. Vocês vão ver a vantagem de usar índice daqui a pouco. A gente quer parar de falar I, J, K e falar índices, então a gente vai renomear isso aqui para o 1, um vetor unitário na direção 1, mais o 2, um vetor unitário na direção 2, mais o 3 e um vetor unitário na direção 3. Ou seja, o nosso sisteminha de coordenadas que eu acabei de desenhar aqui, ele passa a ser visto dessa forma. Ó. Aqui, aqui e aqui, ele passa a ser visto dessa forma. Eu tenho um E1, eu tenho um E2, eu tenho um E3. Tem gente que chama esses E's aí de outra coisa, outra letra, tanto faz. Isso aí é só para você saber que é um vetor unitário, se é 1, E2 e E3. É uma base de um sistema de coordenadas com vetores unitários. Tá? Então a gente sabe disso aí. Então o que seria o nosso o1, o 2 e o 3? Esses seriam os componentes e a direção deles é dada pelos vetores unitários. Esse nosso é 1, então são os nossos vetores unitários e esses seriam a base de vetores unitários, né? Tanto E1, E2 e E3. Esses são vetores unitários. São vetores unitários. Eles são representados justamente para suas formulações aqui. Ó. E1 é igual a 1, 0, 0, certo? Ou seja, só tem direção 1 nesse caso. O E2, ele é um vetor, agora vai ter somente a direção 2, certo? E o E3, ele vai ter somente a direção 3, tá vendo? Ou seja, isso aí é a nossa base do sistema de coordenadas, a base espacial que a gente tem para trabalhar com esses vetores. E quando a gente escreve, então quando a gente escreve esses vetores aqui agora, a gente reescreve eles dessa forma. Ó. Um vetor U, ele é simplesmente o 1, o 2, o 3, né, essa vírgula aqui que faltou. E a gente sabe que isso aqui não quer dizer que o 1, o 2 e o 3 sejam vetores. A gente está falando que eles são, na verdade, os componentes. Olha só, o 1. Opa, cadê o meu negocinho aqui? Opa, surgiu ali. Tá, o meu. Opa. O meu. Ixi, rapaz, acho que eu perdi ele aqui agora. Mas eu vou redesenhar ele aqui, ó. Ou seja, eu sei que o 1, o 2 e o 3, eles na verdade são componentes do vetor U. Ou seja, não dão direção, só dão a componente que eles são. O correto, se a gente for escrever eles, não é escrever dessa forma aí. O correto é a gente escrever dessa forma como está aqui em cima. Ó. A gente escrever desta forma aqui. Tá vendo? O vetor U, na verdade, é esse aqui. Ó. É o U1, a direção é 1,
o 2 na direção é 2 e o 3 na direção é 3. Esta é a forma correta de a gente conseguir interpretar. E a forma que a gente vai usar padronizada aqui ao longo do curso para a gente interpretar um vetor sempre que tiver essas três direções, tá? Mas, então a gente já viu uma coisa aí que é interessante, olha só, tem uns índices aí que estão ajudando a gente. Quem já manja da matemática aí já vai pensar, pô, tem como simplificar isso daí um pouco, né? Porque aqui eu tenho 1 e 1, aqui eu tenho 2 e 2, aqui eu tenho 3 e 3. Eu posso reescrever aqui dessa forma, então, ó, o U, meu vetor U é igual a um somatório de I igual a 1 até 3, do que? De U e a direção é I, certo? Não é a mesma coisa que eu estou fazendo ali em cima? Essa é a representação que a gente tem, né? Porque isso aqui a gente sabe que tem vetores unitários, né? Olha só, se a gente for olhar para esses componentes, a gente está justamente juntando componentes de um vetor unitário com esse U3 aqui, que nada mais é, por essa visão, por ser apenas um componente, ele é apenas um escalar para a gente, ele não tem direção, ele tem a mesma ele se comporta como um escalar, entendeu? E a gente pode reescrever esse somatório aí como somatório dos três componentes. U é igual a soma desses três aí, né? A soma vetorial vai dar justamente qual que é o meu vetor, a somatório do meu vetor, que é esse vetor U. Agora, qual que é a convenção de sinais que a gente usa? A gente tem um negócio chamado convenção de sinais, tá? Vou falar aqui para vocês. Convenção, perdão, errei o nome. Agora, se a gente tem um nome, uma coisa que é chamada aqui ó, de convenção de soma. Quando você tem isso daqui, apresentado dessa forma como eu acabei de apresentar, que é o U é igual a um somatório de I igual a 1 até 3 de UI com a direção do vetor unitário é I, você sabe que esse I, ele está aparecendo aqui, ó, o I aparece em duas coisas que chamam a atenção aqui imediatamente. Está vendo aqui ó, que o I, esse índice I, ele aparece duas vezes, né? Está aparecendo duas vezes ali. Isso implica, quando sempre você tem um índice, você agora já entrando na notação, tá? A notação de Einstein, notação tensorial, notação cartesiana tensorial, notação indicial, tudo tem esse nome. Isso aqui, tudo você vê alguma coisa falando notação tensorial, notação cartesiana tensorial, notação de Einstein, notação indicial de Einstein, tudo é a mesma coisa. E ela entra nesse negócio de a gente usar esse índice I aí, por exemplo, porque se esse I aparece duas vezes, a gente está implicitamente falando que é uma soma. Sempre que você tiver um índice aparecendo duas vezes, você está implicitamente indicando uma soma, implicitamente indicando uma soma sobre este índice. Ou seja, sempre que você tem aqui ó, o I aparecendo duas vezes aqui, ó, I apareceu duas vezes, tá? Então a gente está claramente, implicitamente dizendo, ou seja, isso aqui vai ser um somatório. Se eu já estou dizendo que está implicitamente um somatório, ao invés de eu escrever isso daqui, ó, que é o U é igual ao somatório de I igual a 1 até 3 de U, I, E, I, eu posso simplesmente escrever isso daqui, ó, U, I, E, I, certo? Só escrever esses dois. O I é I. Eu estou simplesmente indicando que é um somatório. Agora, essa notação a gente está deixando implícito que a gente está fazendo uma soma. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu estou explicitamente falando que eu vou somar, certo? Mas nesse caso que está na direita, no último aqui da direita, eu não tenho que colocar somatório. Simples fato de eu ter esse I aparecendo duas vezes indica que eu estou fazendo um somatório sobre I. Ou seja, esse termo aqui, ele é a mesma coisa que este termo aqui, ó. Eles são iguais, só que um tem um somatório, o outro não tem. Assim, o outro a gente só olha e viu que tem dois índices repetidos, a gente implicitamente está falando que vai somar. O 1 é 1 mais, o 2 é 2 mais, o 3 é 3. Entendeu? Para um sistema tridimensional. Então a gente simplificou a coisa. Ao invés de eu escrever isso tudo que eu tinha que escrever aqui antes, olha só o tamanho do meu vetorzão que eu tinha antes, nessa caixinha amarela. Agora eu tenho que escrever só isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Agora que vocês estão olhando, quem estiver olhando pela primeira vez, talvez esteja falando, nossa, mas que estranho, isso aí faz sentido? Faz sentido, é porque as equações de mecânica dos fluidos, elas são enormes, são gigantescas, um conjunto de 5 equações. Para um sistema simples, tá? Para o modelo mais simplificado são 4, 5 equações.
E são muitos termos que você tem que lidar, termos em direções diferentes, vetores em direções diferentes. Se você tiver que ficar escrevendo todos eles assim extenso, fica um negócio gigantesco, sempre vai ficar lidando com muitas equações. Então vocês vão treinando mais os olhos de vocês. Sempre que vocês olharem para isso aí, vocês vão saber, é um somatório. Você não vai nem se preocupar mais em pensar. Só que isso tem treino, tem que fazer vários exercícios, tem que se praticar, tem que ler muito, aí você vai começar a pensar isso aí já com um somatório implícito, tá? No momento, talvez ainda cause um pouquinho de confusão. Mas o que é importante é saber isso aqui, ó, que aqui nesse caso eu já estou deixando implícito, sabe? Eu já estou deixando aqui bem implícito na minha anotação que eu tenho 3 componentes. Eu tenho aqui 3 vetores unitários. Isso aqui está implícito na minha descrição. Só por eu escrever aquilo ali já está implícito que eu vou estar utilizando isso daí. Ou seja, ao invés de eu escrever que eu tenho ao invés de eu escrever isso aqui, ó, que eu tenho um vetor U, eu também posso escrever, na verdade, porque na verdade tem uma coisa que também está implícita ali, apesar de eu não ter falado. Vamos supor também que eu tenho uma coisa, antes de eu falar sobre isso, eu vou falar o seguinte, vamos supor que você tem um vetor que você vai mudar. Eu falei que o vetor, quando a gente fala dos vetores na última aula, eu falei que o vetor pode mudar o sistema de coordenadas, ele não deixa de ser o vetor que ele é, né? Ele vai continuar sendo a mesma coisa, ele é independente do sistema de coordenadas. Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, um vetor U, e agora eu vou mudar no meu sistema de coordenadas para ter aqui, ó, uma normal na direção U, tá vendo? Tem aqui o meu vetor U e tem uma normal na direção U. Então, o meu vetor agora, ele passa a ser isso daqui, ó, U é igual a U, beleza, né? Na direção dessa direção, que é a direção do vetor unitário na direção U, ou seja, passa a ser só isso daí. Eu posso reescrever ele nessa forma, certo? É um outro meio, assim, eu posso reescrever o meu vetor. Então, esse meu vetor na direção também pode ser qualquer coisa. Isso aí, eu já vou escrever isso aí só para mostrar que esse vetor de direção, ele é independente, né? Aquela independência de como o meu vetor está demonstrado, ela aparece bem aí também. Mas eu também tenho, como eu estou escrevendo esse vetor aqui dessa forma, como eu escrevi aqui em cima, ó, nessa parte, eu estou dizendo que ele é um vetor U, que ele tem 3 componentes e que ele está na direção desses 3 componentes, certo? Tem os componentes das direções desses 3 componentes. Só que se sempre eu vou ter 3 componentes, agora pensa comigo, pensa o seguinte, eu vou ter o meu vetor U, esse é o meu vetor U com a setinha aqui do lado esquerdo, que está aqui, ó. Sempre que eu pensar nele agora, deixa eu ver aqui por que sumiu. Voltou. Aqui, ó, tem esse vetor U aqui, ó. Sempre que ele aparece nesse lado esquerdo, eu estou implicitamente dizendo que ele está ali, que ele está representado por esses componentes UI, certo? E nas direções é I. Mas será que eu preciso colocar então um vetor para representar esse vetor unitário? Não, porque eu sei que sempre U1 é 1, U2 é 2, U1 é 1, U1 multiplicado, vou lá de novo, o componente U1 multiplicado pelo vetor unitário é 1, mais a componente U2 multiplicado pelo vetor unitário é 2, mais a componente U3 multiplicado pelo vetor unitário é 3. Se eu sei que sempre tem o vetor, então eu também não preciso escrever o vetor. Olha, eu não estou dizendo que isso daqui, ó, que U é igual a eu simplesmente escrever isso daqui. Não é. Mas não é, tá? Não é a mesma coisa. U é igual, se eu quiser escrever esse vetor, eu tenho que garantir essa... Opa, voltou aqui. Aí voltou. Se eu quiser escrever esse vetor U aqui, eu tenho que garantir aquela constância, aquela consistência matemática. Se eu estou representando um vetor, eu preciso representar isso aqui como um componente, né? E um vetor que ele está associado. Não posso falhar nisso aí não. Mas na notação, se eu quiser simplificar ainda mais a minha notação, eu posso simplesmente dizer que U, esse U aí, o vetor U, ele implica em simplesmente eu escrever o I. Ou que se eu sempre que eu escrever o I, ou seja, eu escrevendo U com esse índice I, eu estou implicitamente dizendo que eu estou falando desse vetor U. Entendeu? Então essa seta, ela indica exatamente isso. Ela não indica igual, ela indica implica que. Ou seja, não é matematicamente a mesma coisa, mas é como se eu estivesse fazendo aquela coisa de programação. Só fala assim, ó, isso aqui está dentro dessa classe, então ele é tudo igual, tudo aí se comporta da mesma forma. Assim. Então você pode usar isso, é uma simplificação na notação. E tem outras simplificações também que tem, sabe? Tem várias outras muito bonitas também. Mas nesse caso aqui, ó, é uma simplificação que você está simplesmente dizendo, olha, quando eu falo desse vetor U, eu posso simplesmente escrever o I. Esse índice I indica que eu tenho uma direção. Você vê, olha, se eu tivesse um escalar, por exemplo, e aí a gente começa a pensar nisso, né? Se eu tenho um escalar, uma pressão, a pressão ela não tem índice, ela só tem a magnitude.
A velocidade, ela tem um índice, que é o índice da direção dela. Agora, um tensor tensão, por exemplo, ele vai ter dois índices, ó. Tem dois índices aqui, I e J. O primeiro é da superfície, que é a normal da superfície, e o J, que é a direção de atuação daquela força sobre a área. Então você tem você consegue ver a ordem do seu tensor a partir do número de índices que ele tem. Isso é bem legal, né? Ou seja, isso aqui é um tensor de ordem zero, tensor de ordem zero. Esse daqui seria um tensor, como tem um índice só, ele é de ordem 1. E esse aqui seria um tensor, como tem dois índices, ele é de ordem 2, certo? Ou seja, a gente simplificou algumas coisas aí que a gente está falando. E essa relação aqui eu só queria simplificar, garantir que vocês entenderam de novo. Quando eu estou escrevendo essa setinha, não estou dizendo que é igual, não é igual. O igual está aqui, ó. O igual está nessa parte aqui, ó. Isso aqui é igual. Mas essa parte aqui de baixo, ela é um implícito, ou seja, agora sempre que eu quiser falar de um vetor, eu não vou mais ficar colocando o i e o vetor unitário, não. Vou colocar só o componente, vocês já vão entender que eu estou falando de um vetor. E como aparece nos artigos, é sempre dessa forma. Nos livros, quando se fala, é sempre dessa forma. Porque é a forma mais simples que você puder fazer para simplificar o entendimento. O importante é passar a mensagem e não ficar preso com algumas bobagens, às vezes, de colocar, sei lá, uma definição aqui e ali, beleza? Já deu para entender, basicamente, como é que é uma introdução à notação inicial. Acho que as próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de coordenadas, né? Falar sobre como essas mudanças de sistemas de coordenadas acontecem. Vai ser uma coisa legal. Vamos entrar aí daqui a pouco.